Olá, pessoal, bem-vindos ao primeiro Papo Cabeça do ano. Muito legal estar aqui com vocês. Eu sou Jairo Bauer, médico, psiquiatra e apresentador desse programa. Bom, pessoal, ano novo, vida nova, mas a velha e nada boa insônia continua por aí, né? Segundo a Associação Brasileira de Sono, mais de 70 milhões de brasileiros enfrentam a insônia, um grande problema de saúde pública. Vamos falar sobre esse assunto? Pois é, e para discutir esse tema, a gente recebe aqui no estúdio duas pessoas muito especiais. A gente está aqui com a Bianca Vilela. A Bianca é educadora física, fisiologista do exercício pela Unifesp, autora do livro Respire, né, e produtora de conteúdo e consultora em saúde corporativa. Bem-vinda, Bianca. Obrigada, muito obrigada pelo convite, uma satisfação estar aqui e falar de algo tão importante, né, que é dormir. Muito legal. E a gente recebe também a Roberta Pila. A Roberta é otorrinolaringologista pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, é especialista em otorrinolaringologia. Roberta, muito legal você estar aqui com a gente também. Obrigada, é sempre importante a gente falar o porquê respirar interfere, na verdade, tanto no nosso sono, na nossa qualidade de vida, que é o básico e que às vezes a gente esquece, né, Jairo? Pois é. Ó, a gente vai começar e queria perguntar para vocês, que tal ano novo, como vocês estão se sentindo, estão de boa, de férias, né, ou estão já preocupados, planilhando, planejando? Bom, né, eu sei que tem gente dos dois jeitos, das duas formas, e eu queria começar a perguntar para a Bianca o seguinte: Bianca, janeiro, né, tá aí, férias, planos, preocupações, bebida, né? O pessoal costuma ter mais dificuldade para dormir em janeiro? Na verdade, se a pessoa tiver de férias, ela tá mais relaxada. Aí Uhum. também vai do roteiro que essa pessoa escolher. Por exemplo, se for um hotel fazenda, vai estar todo mundo com sono às 9 da noite. Porque corpo cansado é corpo que dorme bem. Agora, eu vou para uma balada, aquela balada que depois vai ter after às 6 da manhã. Aí, logicamente, vai dormir, né, com uma qualidade muito inferior. Então, vai depender muito do que essa pessoa está fazendo. Tem uma tendência de quando nós estamos ali num período de recesso, e eu sempre dou essa dica nas palestras, nas empresas, né, por onde eu passo, que é bom a gente tirar 2 períodos de férias, tipo 15 dias e 15 dias, ao invés de um mêsão só. Porque depois são 2 cavalos de pau. Um para começar, meu Deus, a pessoa se adaptar às férias, e depois para voltar. Então são 2 cavalinhos de pau aí, é melhor 2 doses de 15 dias. Mas as férias, elas têm uma importância muito grande, porque assim como no período, eu venho da parte de preparação física, né? Então, como é que funciona a preparação física? É muito parecido com a nossa vida real. Tem o período de base, aquele período de construção, de trabalho, trampo, trampo, trampo. O período competitivo, que é o principal, uma entrega de projeto, aquela coisa, consegui. E o período de transição, que para nós, réis mortais, seriam as férias. Então, as férias geralmente deveriam ser um período de melhor sono, de melhor qualidade de sono. Mas aqui eu coloco 2 pimentas do nosso bate-papo. Excesso de bebida alcoólica, tá cada vez pior, galera rodopiando na pista, e os excessos alimentares. A gente sabe que a glicemia tem uma conexão total com o nosso sono, a gente vai abordar ali com mais profundidade, mas tudo tem uma questão também de atitude, né? Mas via de regra, férias deveriam ser uns períodos assim maravilhosos para a nossa qualidade do sono. Eu queria aproveitar essa deixa da Bianca, Roberta, para te perguntar o seguinte: você já falou logo de cara, né, que respirar é muito importante também para a nossa qualidade de vida e para o sono também, né? Às vezes a pessoa pergunta, por que a gente está trazendo um otorrino para falar num programa de sono, de insônia? Conta pra gente essa relação tão importante, né, do respirar bem, né, e do sono. Sabe que uma das coisas que está muito relacionada exatamente à insônia com a questão da respiração são os ciclos respiratórios que a gente tem, os ciclos de sono, na verdade, que a gente tem durante o sono. E quando a gente tem uma fragmentação maior do nosso sono, por períodos que a gente acaba tendo que acordar mais vezes, o normal, a gente talvez até fale um pouquinho da questão do sono especificamente, mas o nosso sono tem ciclos. Então a gente tem momentos em que a gente tem um tipo de sono, que a gente divide em alguns estágios, um sono mais profundo, um sono mais superficial, e ele vai fazendo ciclos. E a gente tem geralmente de 5 a 6 ciclos nesse período. E isso está associado a diversos fatores,
que é uma questão até metabólica. Quando a gente tem uma obstrução nasal, o que acontece é que a gente acaba tendo muitas vezes uma fragmentação. A gente ou aumenta esses ciclos, ou faz com que esse ciclo, que fica um pouquinho superficial, ele se acorde. E acaba fazendo com que a gente tenha uma dificuldade, na verdade, às vezes, de retomar o sono, entrando, então, numa questão, às vezes, da insônia. Ou até mesmo uma obstrução nasal, que a gente às vezes faz uma síndrome da resistência respiratória, que a gente obstrui o nariz, não consegue respirar direito, tem dificuldade de induzir o sono, de começar o sono, fazendo essa insônia de início de sono, aquela dificuldade de induzir o sono mesmo, começar a dormir. Então, algumas coisas estão relacionadas com a nossa qualidade respiratória que acabam sim repercutindo e a gente tendo que diferenciar muitas vezes o que são padrões respiratórios alterados e problemáticos e o que é uma insônia verdadeiramente causada por outros fatores que não essa causa tão orgânica nasal, por exemplo. Então, o que você está contando para a gente, basicamente, assim, se a gente tem uma dificuldade maior para respirar, essa arquitetura, essa estrutura do sono pode não ficar tão bacana e a pessoa no dia seguinte não vai estar legal, né? Como que acorda quem enfrenta dificuldades respiratórias e impactos no sono durante a noite? A pessoa fica mais cansada? Exatamente, essa é a grande repercussão. Na verdade, quando a gente tem uma alteração desse nosso sono, tem várias repercussões. A gente coloca as gavetinhas do que acontece numa noite mal dormida, e como um primeiro momento todo mundo já passou por uma noite que não dormiu direito, e aí realmente no outro dia está acabado, olheira, cansaço, baixo rendimento, a gente tem mais fome. Então, durante o sono, a gente realmente tem várias coisas que a gente brinca que o sono é a nossa lixeira, né? A gente tem a lixeirinha que o sono consegue colocar tudo no seu devido lugar, coloca as coisas que não funcionam fora, coloca as coisas importantes dentro, coloca as coisas importantes nas suas gavetinhas também, e isso faz com que a gente no outro dia tenha esse sono reparador. E nessa alteração então desses ciclos, dependendo do momento em que a gente perde o ciclo, a gente perde a divisão do ciclo do sono reparador, que aí a gente caracteriza em não REM, em REM, em algumas classificações. E essa perda ou a diminuição do tempo desse ciclo faz com que a gente não produza tantos hormônios, não tenha esse sono consequentemente reparador. E aí vai fazendo também a questão de toda a alteração metabólica, a questão dessas alterações, às vezes até que a gente brinca, né, do acordar no susto, então a gente tem alguma coisa que fica taquicárdico e aí dá repercussões e todas as outras alterações associadas. E lembrando que algumas pessoas podem, inclusive, ter sintomas de apneia ou problemas respiratórios especificamente associados à insônia. E aí Deus nos acuda. É um nó que é difícil de desatar. Pois é. Vou só aproveitar que você falou de apneia para te perguntar. Você estava falando muito das pessoas não conseguirem respirar direito e de terem um prejuízo no sono. No dia seguinte, cansaço, dificuldade de atenção, de concentração. Daqui a pouco a gente vai falar das consequências no longo prazo. Mas quando você fala em obstrução, você está falando de uma coisa diferente da apneia, né? Explica pra gente o que é a apneia e também como que ela interfere no sono. Então, a apneia é uma obstrução. Tá. E, consequentemente, ela acontece... A gente tem dois tipos de apneia, a apneia central e a apneia obstrutiva. Tá. Quando a gente fala nessas apneias, as duas causam, então, uma pausa respiratória por um tempo em que a gente fica sem oxigênio, se para de respirar, sem movimento respiratório. Tá. E isso acaba tendo, então, repercussões metabólicas nessas questões dessa arquitetura do sono. E aí, quando a gente fala, então, numa apneia de características obstrutivas, a gente tem várias causas que podem estar relacionadas a essa obstrução. A obstrução nasal pode fazer com que a gente ajude a ter esses quadros de apneia, que são essas pausas, que podem estar associadas, às vezes, à medicação. Então, a gente usa, às vezes, remédios para induzir na insônia e pode induzir alguns quadros obstrutivos que podem piorar uma apneia. A gente tem, às vezes, um aumento da base da língua, uma gordura, a questão do obeso, que a gente muito relaciona a obesidade com a gravidade da apneia. A gente, às vezes, tem alterações crânio-maxilofaciais. Então, tem várias coisas que podem estar causando quadros de obstrução nesse espaço respiratório que vem do nariz até, basicamente, a região da laringe, onde a gente, ocluindo, a gente vai ter esse colabamento, o ar não passa, caracterizando, então, uma restrição e uma resistência de via aérea, e aí, consequentemente,
dando a apneia. E aí a gente vai classificar essa apneia em leve, moderada, severa, conforme o número de apneias que a gente vai ter durante esse período da noite. Bacana. Roberta, e se a gente pensa, por exemplo, quadros alérgicos, um quadro viral, né, uma gripe, um resfriado, quadros mais agudos, né, e se a gente pensa, por exemplo, em desvio de septo, só para ficar em algumas questões que as pessoas falam muito, isso também pode colaborar para essas apneias obstrutivas? Então, pode ajudar. Geralmente, eles não são os fatores causais principais. A obstrução nasal, ela não é um fator absoluto da obstrução para fazer a apneia. Então, a gente tem outros fatores que vêm do palato, da base da língua, da questão da hipofaringe. Mas eles pioram, porque a gente aumenta a resistência. Consequentemente, a história do canudinho. Se o canudo está pequeno aqui, a tua resistência em todo o teu trajeto do canudo fica pior. Então, a gente com um desvio de septo... E aí, voltando então, o que causa obstrução nasal? Exatamente isso, um desvio de septo, uma rinite alérgica, às vezes uma sinusite crônica tendo uma polipose nasal. Quando a gente vai lá para a criança, a gente pensa numa adenoide. Então, tem várias coisas, uma polipose, tem várias coisas que a gente realmente tem que olhar, com um exame no otorrino, identificar e baseado nessa identificação, acaba fazendo então a sua conduta necessária. Um desvio de septo, nem todo mundo que tem desvio de septo tem um nariz trancado. Se a gente for fazer uma tomografia em todos nós, possivelmente todos nós teremos algum grau de desvio de septo. Agora, o quanto isso vai repercutir, aí é individual e clinicamente a gente faz essa avaliação. Mas tem essas outras coisas associadas, essa rinite, que é uma das causas principais, né, da gente ter uma obstrução nasal associada aos quadros virais. Então, toda hora a gente fica resfriado, uma gripe, vai lá. Quem não ficou resfriado e ficou com aquela noite, né, uma boca seca, respira pela boca, tem uma noite péssima de sono, fica muito cansado no outro dia. E aí a característica da obstrução nasal tendo repercussão na nossa qualidade de sono. Bianca, olha, são várias questões aí, né, que a pessoa não está respirando bem, né, pelo que a Roberta está contando para a gente, e acaba, né, tendo essas dificuldades de sono e com prejuízos da sua vida, da sua saúde. Bianca, a Roberta também citou algumas questões que acho que tem muito a ver com, né, a tua área de trabalho e a tua área de atuação, né, obesidade, sedentarismo, né, que está relacionado de alguma forma à obesidade, isso pode ser fator de risco também, né, para as questões de apneia, né? Você tem sentido, né, e aproveitando esse começo de ano, né, que as pessoas fazem promessas, vou para academia, faz matrícula, vou comer de uma maneira mais saudável, não vou ficar tanto tempo sentada, vou me mexer e tal. Você tem percebido uma mudança das pessoas em relação a essas questões? Eu acho que a gente vê muito, por exemplo, na internet, as pessoas se movimentando, check-in em academia e tal, mas a realidade é outra. Se a gente pegar um delay aí de 20 anos, eu tô falando só de 20 anos, né? 20 anos atrás, nós tínhamos ali pessoas, 20, 25 pessoas, 25% de pessoas com sobrepeso, hoje a gente já bate 60%. E aí, o que eu acho interessante a gente falar em relação ao sono, frente aos hormônios. Eu tenho uma brincadeira, que é uma palestra que eu faço, que é Repreendendo a Dormir, que eu brinco que nós temos o poliamor dos hormônios. Se um der treta, acabou. É como um poliamor. Eu, por exemplo, já não posso ter poliamor, porque eu sou ciumenta. Então, ali os hormônios, eles têm que ter um outro perfil, que eles têm que se enquadrar no poliamor. São dois muito atuantes no período diurno e dois muito atuantes no período noturno. Apesar dos dois terem ali segmentos separados, né, de horas, mas os quatro têm que estar juntinhos. Primeiro, cortisol. Todo mundo mete o pau no cortisol. Eu já sou fã do cortisol na medida certa. 7 da manhã, você tem que acordar, olhar para o sol. Porque o seu cérebro, se você tiver janela fechada, aquela penumbra, gente querendo trabalhar em home office na cama, gente, sai dessa. Isso é terrível, né? O seu cérebro precisa entender. Por quê? Porque você precisa ter ali uma injeção de cortisol. Esse cortisol tem que estar equilibrado. 7 da manhã, meio-dia e 4 da tarde. São aqueles horários mais predominantes do cortisol na medida certa. E aí vem um cara que é o maestro do sono quando a gente pensa nessa parte diurna. A glicemia, a insulina, né? Seria o hormônio insulina. Gente, a insulina deu pico ali toda hora, é paçoca, é bolo, é bolacha, é não sei o quê, é macarrão com molho branco, pá, aquela montanha russa, acabou, cortisolzão tá lá.
subindo abruptamente. Qual que vai ser o impacto? Ah, não, Bianca, mas olha, de dia eu fiz tudo errado, mas à noite eu vou fazer certo. Só que não. Às 19 horas vem um outro cara para virar a chave, que seria o modo noturno, que é a melatonina. Galera se entupindo de melatonina, não vai adiantar nada. A melatonina não é indutor do sono. Ah, vou tomar melatonina, vou dormir, acho que é um sonífero. Não. A melatonina vai avisar o seu cérebro, assim como você olhou pela janela e viu o sol, avisou é dia, a melatonina vai falar, opa, é noite. Só que, se você picou essa glicemia, essa insulina lá nas alturas e cortisol bombando, aquela pessoa estressada, a melatonina é tímida. Dos 4 é a mais tímida. Ela não vai aparecer. Imagina que a gente tem um show da Beyoncé, que eu vou falar quem que é a Beyoncé, que é o hormônio do crescimento, que é o cara que vai fazer a mágica da vitalidade, do rejuvenescimento acontecer. Só que a Beyoncé não entra com a galera seco. Tem que ter uma banda antes. A banda antes é a melatonina, avisando que o show principal vai acontecer. Então aí você vai ter. Então fiz tudo certo, comi direito, me exercitei, né? Fiz tudo bacana. Então cortisol equilibrado, insulina bacana, né? Consegui controlar minha glicemia, melatonina apareceu naturalmente. Você vai deitar, quem vai aparecer à noite? O hormônio de crescimento da meia-noite às 4 da manhã. Como a doutora falou, que à noite os hormônios eles aparecem ali, né? Em grande recorrência. Então ele vai fazer essa mágica do rejuvenescimento, do restart celular. E quem faz tudo errado de dia não tem esse aporte do hormônio de crescimento. Por isso que a pessoa acorda esgotada. Tudo que você fez durante o dia vai ter uma projeção do seu sono. Então, moral da história, para orquestrar essa sinfonia, uma boa alimentação, atividade física, a gente fala, né? E aí entra a minha área, que é do esporte, que eu adoro. Eu malho para comer. Então, peraí, gente, mas vamos fazer um cálculo, porque isso é matemático. Quantas calorias eu gasto em uma sessão de musculação? Chutem. 400. Se for aquele baita treino. Quantas calorias tem aquele combo, né? Que a gente vai no hambúrguer, na batata e no refri? 1.500. 1.600. Aí você malha pra comer. Então você vai ter que ficar 6 horas na academia para você malhar para comer. Né? E por isso que eu falo, gente, equilíbrio, a gente tem que ir lá no dicionário Aurélio e ler o que significa equilíbrio. Porque o que as pessoas hoje em dia defendem, esse suposto equilíbrio, esse merecimento, que eu falo, gente, vamos canonizar todo mundo aqui, porque tá todo mundo santo. Olha a quantidade de merecimento, o que a gente tá fazendo nesse plano espiritual? Devia estar todo mundo lá, né, maravilhoso no céu. Então, tem que tomar um certo cuidado com essa questão de merecimento, de equilíbrio, porque a sociedade está entrando pelo cano no que a gente diz em relação ao metabolismo. Roberta, pegando talvez um pouco de carona aí nessa coisa que a Bianca tá contando pra gente, e lembrando ainda assim, estamos em janeiro, começo do ano, tal, o pessoal tá bebendo mais, tá com uma rotina diferente, né? Às vezes vai dormir mais tarde, acorda mais cedo, tem gente que exagera, né? Nessa época do ano, de férias e tal. Isso pode, de alguma forma, né, interferir também na questão da respiração à noite, principalmente a questão do álcool, e ser um fator complicador para quem já enfrenta uma questão de apneia? Pode. Quando a gente fala em apneia, uma das coisas que a gente precisa sempre investigar é isso: consumo de álcool, uso de medicações e até o que o pessoal usa de energético. Isso é bom a gente falar. Então, quando a gente volta para as férias... E eu acho que dependendo, claro, a gente aqui tem níveis de faixas etárias. Então, dependendo da faixa etária lá que já é mais velha, vai curtir as férias e realmente, talvez dormir, curtir. Vai pro retiro. A galera mais jovem vai realmente para a balada com alto consumo de bebidas alcoólicas e de energéticos. E aí a gente vem em duas combinações muito, muito cruéis para a saúde, no seu metabolismo. Então, é isso tudo que acabou sendo falado em relação a essa cascatinha metabólica que a gente tem e que de noite, não dormindo, a gente também tem leptina, glicina, hormônio antidiurético, tem um monte de coisa que a gente pode listar como hormônios que são produzidos durante o sono e que acabam tendo uma grande repercussão no nosso sistema de saúde mesmo, na questão do que a gente vai ter de consequências, não só no dia seguinte, como a longo prazo. E aí sim, então o uso do álcool, ele piora a apneia, porque ele acaba fazendo um relaxamento. Quem não toma lá o
o seu gin tônica, as suas 2 taças de vinho, a sua cervejinha, não dorme e ronca. E por que ronca? Porque a gente faz um relaxamento dessas musculaturas e, consequentemente, há um poder mais de vibração por causa dessa resistência. E a gente ronca. E aí, quem tem apneia, às vezes também tem uma apneia. E aí, o energético deixa a nossa frequência cardíaca lá em cima, quando a gente tinha que estar com a frequência baixa. Dura 8 horas. E aí tem 8 horas, alta repercussão nessa horas. nossa alteração, que é o que uma apneia pode fazer. A apneia causa a sensação, a gente dá a pausa, para de respirar, faz uma queda na frequência cardíaca, quando vai voltar, a frequência cardíaca sobe, como se fosse uma situação de susto, de estresse, e aí que vem os riscos cardiovasculares associados, e aí a gente tem aquela taquicardia, e a gente já está com energético na taquicardia, a gente não conseguiu fazer a redução da frequência cardíaca, que está associada à redução da temperatura, que é o que a gente de noite sente mais frio, e quando a gente começa a acordar, a gente sente calor. Então, esses ciclos são fundamentais, necessários e todos exatamente isso, programados. Então, assim... Você vai invertendo, né? É chato a gente falar que tem que ter rotina e que tem que ter higiene do sono e que tem que ter alguma coisa. É chato. Mas, às vezes, pode ser chato comer direito. A gente pode ter exceções, mas que ela não seja a regra, né? Exatamente. E isso nas férias, às vezes, acaba sendo a regra do erro. E aí é que a gente volta das férias acabados. Mais cansado do que foi. Mesmo, é isso. Tô precisando férias das férias, que é o que o pessoal todo fala, férias das férias. Tá precisando férias das férias. A gente tem que saber dividir as férias. Tem que dividir as férias. 3 dias antes de voltar ao trabalho, volta a rotina do sono, reduz o número de estímulos com telas, ou música, ou energético, ou álcool, né? É igual um fuso horário. É igual a gente entrar no jet lag. Tem que fazer as suas... Nossos famosos reloginhos biológicos. Hoje a criançada não dorme bem. Gente, é uma coisa tão simples, né? Quando a gente fala da questão da higiene do sono. Por que a criançada não dorme bem? Claro, tem outras questões ali para serem abordadas. Mas vamos pensar. Domingo é espartano, tem que dormir às 9h30. Segunda também tem escola, né? Segunda, terça, quarta, quinta... Beleza, tem todo mundo tá 9h30 na cama, assim, bonitinho. Só que chega sexta e sábado, é open bar de videogame. Então o cérebro fala, peraí, é pra eu dormir às 3 da manhã ou é pra eu dormir às 9h30 da noite? Fora que durante a semana eles vão com esses tablets e celulares cada vez mais tarde, né? E aí tem toda a questão, né, da excitação de estar vendo, né, vídeos e tal, e o estímulo físico também, né? Roberta, uma questão uma dúvida que acho que muita gente tem é como que eu desconfio que eu tenho apneia? Você falou agora há pouco do ronco, né? Às vezes a pessoa bebe um pouco a mais, tem um relaxamento da musculatura e aumenta o ronco, né? O ronco é um dos fatores para você poder suspeitar de apneia. Ronco muito forte ou interrupção desse ronco, assim, é igual a apneia ou não? E se eu, por exemplo, moro sozinho, durmo sozinho, não sei se eu ronco ou não, como que eu começo a desconfiar que eu posso ter apneia? Então a gente tem 2 entidades. Os que moram sozinhos e os que moram com alguém. Os que moram com alguém, o companheiro ou o filho vai observar a pausa respiratória. É aquele momento que tu... e faz aquele ruído que é desesperador. Então, o companheiro vai acabar observando que, além do ronco, existem essas pausas respiratórias, esse esforço muito intenso, que é quase que um afogamento noturno. E aí, quem realmente mora sozinho, um dos sinais, e é uma coisa muito comum no consultório, porque as pessoas chegam e, acho que eu não tenho apneia. Eu ronco. O ronco não significa apneia. O ronco é um estágio de não pode nem se dizer que é uma pré-apneia, são entidades diferentes, mas que elas estão associadas, por causa dessa resistência de via aérea, que é o que causa a apneia. Mas aí ele fala, eu ronco, eu durmo na casa de um amigo, às vezes ele diz que eu ronco bastante. E aí o que vem é muito da clínica. É essa questão, sonolência diurna. Então, eu trabalho, eu adormeço, eu pego no sono muito facilmente, muito rápido. Eu tenho sinais de que eu estou sempre cansado, eu tenho aumento de peso, eu não tenho um rendimento adequado, esquecimento. Então, tu começa a ter sinais de que realmente tu está com um cansaço mental aumentado. E aí vem, às vezes, a gente tem escalas, uma escala de Epworth, são escalas que a gente consegue fazer no consultório que a gente dá nota
E aí, baseado nessa nota, a gente consegue ver o grau dessa sonolência. E aí a gente começa a ter critérios para, junto com a anamnese, exame físico, pedir exames que vão fazer o diagnóstico da apneia, que é a polissonografia, que é um exame que a gente geralmente pode fazer em laboratório. A gente tem alguns tipos de polissonografia, e aí a melhor delas é que a gente faz uma avaliação, são 7 canais, a gente vê oxímetro, posição, movimento de pernas, frequência cardíaca, movimento abdominal, se o sono ou se o ronco é de barriga para o lado, para cima, para baixo, quanto tempo tu tem apneia, quanto tu desatura. Então é um monte de dados que a gente avalia, e aí a gente faz em laboratórios, em clínicas de sono, e é para características de alguns pacientes. Por exemplo, os pacientes com insônia, a polissono não é o melhor exame para a gente pedir. Por quê? Porque a gente sabe que na clínica do sono, o paciente já dorme mal. E aí ele vai estar com insônia fazendo polissono? Claro que ele vai dormir mal. Sim. Então a insônia é uma característica, né, psiquiátrica, neurológica, de avaliação mais clínica do que especificamente diário de sono, Sim, né, que a gente sim, faz muito sim. mais do que a polissono. Mas a polissono vai para pegar esses distúrbios respiratórios, síndrome da resistência da via aérea, roncos e apneia. E aí a gente classifica nessas proporções. Ronco é de lado, de barriga para cima, para baixo. Tem uma parassonia associada? Tem alguma outra coisa? Essa. Quando a gente vai para casa, a gente pode fazer domiciliar, acompanhada por um técnico, que a gente chama de polissono 2, ou a 3 e a 4, que são as domiciliares com níveis bem menores de avaliação de exames. E que aí essas a gente acaba pedindo para menos pacientes, ou pacientes que já têm uma coisa de apneia, que eu quero ver, por exemplo, o CPAP, se está funcionando ou não. Então, alguns tipos de polissono a gente vai caracterizando conforme for a história e a necessidade da investigação desse paciente. Mas, basicamente, a apneia, o diagnóstico é feito com a polissonografia associada à história clínica. Bem interessante. E a gente está vendo a importância da respiração, né, nesse impacto do sono e, por consequência, né, impactos na saúde, no bem-estar, na qualidade de vida. Você escreveu um livro. Escrevi. Né, Bianca? Chama Respire. Mas aí é pegadinha. É para você atingir É só o nome. É assim, calma, respire para que você atinja a sua Sim. melhor versão. Tá. Exato. E aí, o que você está estruturando nesse livro? Bacana. O que você propõe de mudança? Ou que tipo de questões você chama atenção para... Bacana, legal, Jair. Isso é muito interessante, porque o que eu proponho? Que a gente volte para o básico. Quando a gente fala de saúde, geralmente as pessoas chegam no seu consultório com certeza querendo aquela solução final, que seria o telhado na construção de uma casa ou a cerejinha em cima do bolo. Então, vamos voltar para a massa do bolo? Vamos voltar para o tijolo? Vamos voltar para o alicerce? Então, a minha proposta, até como fisiologista do exercício, é falar um pouco mais sobre os pilares da saúde integral. E aqui eu não tenho como fugir de uma alimentação balanceada, adequada, com menos açúcar e com menos álcool, diminuindo as porções, porque hoje em dia, gente, pelo amor, a gente ia almoçar na casa da avó? Ah, não, mas quando eu almoçava na casa da minha avó, tinha macarrão e tinha o pudim de leite, mas o prato era aquele pratinho Marinex desse tamanho, que é uma transição entre Pires e o prato do Fred Flintstone, que é hoje, então era um prato desse tamanho, e o pudim era um carpaccio. Era uma fina fatia. Hoje em dia nós temos hiperporções. E a gente vê isso com crianças também, né? Você vê até o prato kids. Fala, em restaurante tem o prato kids. Pô, o prato kids é o prato para um adulto. Não seria, na verdade, uma porção para uma criança. Então tudo ficou muito grande. Voltar para esse lado, para essa reflexão alimentar, entendendo o que é equilíbrio, que não é o que a gente vive hoje. Hoje a gente vive num total e constante desequilíbrio, né? O que é pra gente comer aos domingos, eu não posso comer de domingo a domingo. É aquela história do Natal e Réveillon. Entre o Natal e Réveillon, tudo bem. O problema é entre o Réveillon e o Natal, que são os 350 e tantos dias do ano, né? Então, trazer um pouquinho desse autoconhecimento. Atividade física. Eu não consigo não ter um metabolismo lento. Ai, mas aí sempre é culpa da genética. Coitada da genética. Meu metabolismo é lento. Não, seu metabolismo não é lento. Vamos pegar a sua foto de 15 anos atrás. A gente vai ver que o seu metabolismo era outro, porque a sua fotografia era outra também. E como é que eu ativo esse metabolismo? Por meio de 400 calorias por dia sendo eliminadas. Se eu não eliminar 400 calorias por dia por meio de movimento, isso ninguém te conta, tá? Mas isso é uma coisa mais velha do que Pedro Álvares Cabral chegando aqui nas Caravelas. Então é importante eu movimentar. Tem gente que nem levanta o braço, passa uma semana inteira, só lava o cabelo aqui, ó, faz uma... né? Nem estica, nem estende os cotovelos. Então isso é muito sério.
Qualidade do sono, trazendo esse pilar da vitalidade. Eu não vou perguntar o que vocês fizeram no verão passado, mas eu vou perguntar como é que vocês acordaram hoje. A forma como você acorda é o seu retrato da saúde, assim como circunferência abdominal. São duas coisas assim simples, que não tem custo nenhum em termos de avaliação e são determinantes quando a gente pensa em saúde. O quarto ponto, postura. Ninguém é feliz e ninguém vive bem com dor nas costas. As dores nas costas vieram para ficar. Eu tenho um calombo aqui. Não é um calombo aqui. É uma vértebra deslocada. Você simplesmente deslocou vértebra. E isso é muito estrutural. Então, trazer esse pilar da boa postura. E boa postura a gente tem muito também com a musculatura fortalecida, que tem a ver, conexão com essa parte da atividade física, do movimento corporal. Imagina, nós somos aqui regidos pela gravidade, a gente já é naturalmente puxado para baixo. Então, a necessidade de você, esse vigor, essa força, músculo, vamos gente, vamos puxar, vamos ter essa energia. Imagina, as pessoas me contratam nas empresas porque eu tenho energia. Deixa eu mostrar que eu sei alguma coisa, porque eu não vou ficar fazendo polichinelo na palestra. Calma, gente, não é assim. Então, olha só como a vitalidade, hoje em dia, ela é um diferencial. Como assim um diferencial? É o básico, né, do ser humano. E o outro pilar, o último e não menos importante, é a questão da sanidade mental. Que a gente precisa ter esse equilíbrio. E a parte mental, né, mais uma vez, muita gente fala de saúde mental como um problema. Eu já acho que a saúde mental é a consequência da saúde física. Porque se a pessoa fizer essas liçõezinhas de casa, da nutrição, da atividade física, do sono, da boa postura, da ergonomia, o quinto pilar vai ser algo extremamente natural. Vai ser a consequência de todos os pontos trabalhados em relação à saúde física. Então hoje traz muito problema, a gente tem que falar de burnout, óbvio. A gente tem que falar de todas as questões, todos os vieses, é óbvio que sim. Mas o que eu vejo é, jogam-se os problemas. Tchau, gente! Agora até o próximo workshop. Não. A gente vai ter que solucionar essa bucha. E como é que a gente soluciona a bucha? Com essas questões individuais de escolha e de mudança de estilo de vida. Bacana. Roberta, em relação ainda voltando em relação um pouco à apneia, hoje o tratamento, a primeira dúvida que eu tenho é assim, isso pode mudar ao longo da vida? Digo assim, à medida que as pessoas envelhecem, pode piorar a questão da apneia? E que tipo de tratamentos a gente teria para a apneia hoje em dia, assim? Bom, eu ouvindo aqui ela falar do metabolismo, vou colocar um problema, uma pimenta. A gente tem alteração de metabolismo relacionado à idade. Isso é fato. Mulheres, menopausa, existe uma alteração. Não que a gente não consiga correr atrás, porque eu acho que sim, atividade física e algumas outras coisas que entram individuais, reposição hormonal, sim ou não, ou várias outras coisas, mas isso é uma realidade. A gente envelhece e o nosso metabolismo altera. Mas claro que a gente consegue correr atrás. E atividade física é uma coisa que é muito importante hoje e amplamente estudada para se manter o nosso metabolismo ativo e até na questão que a gente brinca da imunossenescência. Então a gente precisa fazer músculo para nosso sistema imunológico ficar melhor. Então tem várias coisas que a gente repercute que não só uma dieta adequada, mas que a atividade física, infelizmente hoje, é uma coisa que é obrigatória. E aí eu acho que tem esses 5 pilares, mas a gente brinca, né, que são os 3 pilares principais, que é bem isso, é comer bem, fazer exercício físico e dormir bem. Então né? Essas coisas são os pilares que nos fazem ter saúde mental, ter tudo. Mas que é difícil, né, Jair? Hoje na nossa rotina é muito difícil. São sacrifícios. A gente, da mesma forma que tem que estudar, trabalhar, o tamanho da ganhar sua ambição. dinheiro, Exato. sustentar uma casa, correr atrás de coisas. Sim. Às vezes é difícil colocar na nossa rotina esse tipo de coisa. Em relação à questão, então, do envelhecer ou do que pode trazer a apneia, sim, a idade traz com que a gente, da mesma forma que o rosto cai, a ponta do nariz cai, a orelha cai, o bracinho do tchau-tchau aparece, a musculatura e as estruturas dentro do nosso corpo também caem. E o envelhecer traz esse tipo de repercussão. E ainda mais também nessa parte de alterações hormonais, tem tanto a parte de homens que tem, como em mulheres. E aí a gente começa a ter. Tanto que, eu vou dar um exemplo da questão da idade, a gente tem apneia em homens muito mais do que em mulheres no decorrer da sua vida, e eles empatam na menopausa. Quando a mulher chega na menopausa, ela empata
na apneia do sono com o homem. Então, a gente nota absolutamente que essas alterações metabólicas, hormonais, interferem muito e repercutem muito no nosso sistema. Então, a gente tem isso como fatores de risco, além de, claro, obesidade e algumas outras coisas. E aí, o que a gente faz, então, para esses pacientes com apneia? De maneira geral, claro, a gente tem que identificar o que está acontecendo. Então, é uma alteração dentária? É a base da língua? É a gordura? É uma outra obstrução? É o palato que é alterado? É uma amígdala grande? O que está acontecendo? Que a gente vai fazer essa investigação, vai identificar essas causas, e aí, baseado nisso, a gente vai correr atrás do tratamento. O tratamento tem alguns tratamentos cirúrgicos, e tem tratamentos clínicos. Os tratamentos clínicos incluem, então, alguns usos de aparelhos, incluindo esses o CPAP, que é uma máscara que a gente usa, que faz com que a gente não tenha esse colapso dessa via aérea. Então, é uma força aérea, uma força de ar, um fluxo respiratório induzido por uma máquina que faz com que a gente não colabe. E aí a via aérea fica persistentemente aberta, não fecha, não faz a apneia. Então, é um tipo de tratamento que a gente usa com muita frequência. Em algumas apneias é o que a gente chama de tratamento padrão, ouro, que é a indicação do CPAP. Mas, claro, para colocar o CPAP, tem que respirar bem pelo nariz. Se o nariz está obstruído, a gente tem desvio de septo, uma rinite mal controlada, uma hipertrofia de corneta, uma adenose, polipose, a gente não adapta bem o CPAP. E aí eu volto de novo para a necessidade da avaliação com o otorrino, mesmo que o CPAP seja indicado pelo neurologista, pelo pneumo, que é muito frequentemente indicado por essas especialidades, mas que a gente tem que fazer um acompanhamento clínico no todo, o paciente como um todo, quando ele vai fazer essa adaptação ou avaliação ou investigação de uma apneia ou de uma insônia, voltando então para o gancho da insônia, que a gente tem que avaliar um contexto todo, não é só, tá com insônia, não tá dormindo, toma um remédio, indutor de sono, investiga, nananana, melhora, faz terapia cognitivo-comportamental, faz isso, faz aquilo. Faz higiene do sono. Faz higiene do sono, vamos melhorar. Mas às vezes tem esses outros critérios que estão relacionados, né? Tem uma obstrução nasal que está fazendo a fragmentação, tem uma obstrução nasal que está dificultando a adaptação do CPAP. E aí é por isso que a gente tem que sempre conectar, e eu volto para puxar o meu saco, que tem que passar no otorrino para fazer uma avaliação, para a gente melhorar e ter esse equilíbrio. Sim, senão não dá certo. Né? O tratamento, nem tudo é para todo mundo. Né? Exatamente. Eu fico pensando aqui um pouco nas coisas que a gente está conversando aqui hoje, né? E de quem está assistindo a gente, né? A gente está começando o ano, desafios pela frente, muita gente que tem dormido mal há muito tempo e que incorporou isso como parte, né, da sua rotina. Assim, eu sou assim, eu durmo mal, ponto, né? Talvez aproveitar esse começo de ano para parar para pensar, será que eu durmo mal, ponto? Será que eu não tenho que pensar no que eu posso fazer a esse respeito, né? E nesse sentido, assim, se você suspeita, se você, né, imagina que você possa ter, ou alguém te comentou que, né, você tem essas interrupções respiratórias, você pode estar enfrentando, né, apneia, né? Que tal pensar numa investigação, né? Acho que esse é um ponto importante. E outro ponto importante, Bianca, quando a gente dorme mal, eu acho que a gente tende a comer pior, né? Você fica com mais vontade de comer alimentos calóricos, você fica com menos disposição para fazer atividade física, e aí você cria um círculo, vamos chamar assim, vicioso, né? Então uma coisa piora a outra, vai piorando a outra, e você estabiliza num padrão muito ruim, né? O pessoal da medicina do estilo de vida fala em quebrar esses ciclos, né? E às vezes você consegue alterar uma coisa, né? E aí você troca esse ciclo vicioso por um ciclo virtuoso. Então assim, eu começo a comer melhor, de repente tenho mais vontade de fazer atividade física, durmo melhor, eu começo a dormir melhor, né? E eu consigo melhorar todos esses pilares. Como que vocês, na prática do dia a dia de vocês, têm discutido isso ou pensam, né? Como que dá para abordar o paciente nesse sentido? Bom, eu acho que a primeira coisa, então, eu de novo vou levar, eu acho que a gente respirando melhor consegue fazer dormir melhor. E aí o dormir melhor tem essa alteração que a gente falou, toda desses hormônios, e sim, certeza, Jairo, a gente não dorme bem, a gente tem fome de carboidrato. Carboidrato, de açucão. energia mesmo, imediata, porque faz essa alteração do pico da insulina,
faz essa alteração desses hormônios da fome, que são os hormônios do apetite. Então, a gente tem a redução da formação desses hormônios do apetite associados a essa alteração da insulina, associado a essa alteração do cortisol que está lá em cima. Então, a gente acaba fazendo todo um invólucro lá que diz assim, come, come, come. E aí eu como, aí eu tô cansado, aí eu não faço exercício. E aí é exatamente isso, entra na bola, que é a gente continuar fazendo as coisas inadequadas e erradas. E aí é que vem isso, a gente tem que puxar o tapete, né? Então, peraí, calma, vamos voltar para a higiene do sono? Vamos fazer uma respiração adequada? Vamos fazer exercício para ficar cansado, para a gente tentar dormir melhor? Vamos fazer a higiene do sono sem telas, 1 ou 2 horas antes, comer mais cedo, fazer o cool down que a gente faz, quando sai na academia lá, baixa a frequência cardíaca, começa a entrar numa rotina para tentar fazer com que alguma coisa quebre esse ciclo ruim que está acontecendo e a gente consiga entrar nisso. Então, acima de tudo, o que a gente no consultório faz? Orientação, né? Então, acima de tudo, eu acho que hoje a medicina, ela está aí nessa questão de medicina de estilo de vida, medicina preventiva, integrativa, não importa o termo, todos somos médicos, independente do termo, da especialidade, mas a medicina ela se baseia na produção da qualidade de vida. E a gente no consultório começa a identificação de um paciente, não só querendo tratar a doença, mas ensinando como viver melhor, para viver mais e com mais qualidade. Então, eu acho que essa busca no consultório para a gente correr atrás, tirar o tapete da coisa ruim e tentar estimular, eu acho que é fundamental. E, acima de tudo, isso é com muita orientação, né? Então, além de tratamentos clínicos, a gente conseguir orientar e fazer com que a gente consiga abraçar o paciente para a sua longevidade. E desde a criança, que a gente começa lá com o respirador oral, a minha criança pequena que tem que operar a amígdala, adenoide, mas que a gente vira um paciente que a gente acompanha, né, por anos. E isso vai indo. E o paciente de ronco, de apneia, ele é um paciente eterno do consultório, porque ele começa a roncar com 40 anos, ele pode evoluir para uma apneia ou para uma piora do ronco, e isso geralmente, infelizmente, ele não tem cura. A apneia e ronco não tem cura, então é um paciente que casa com o médico e vai fazer acompanhamento, mas muito linkado a essa qualidade de vida para tentar minimizar os efeitos e as repercussões disso tudo na sua saúde. Perfeito. Legal. Costurou tudo. Costurou tudo, né? Ficou muito claro. E aí eu queria aproveitar essa costura da Roberta para te perguntar. A Roberta consegue fazer isso no consultório. Você, como educadora física, como fisiologista do esporte, como palestrante, como que você consegue tentar mudar esse mindset, né? A mentalidade das pessoas? Porque tem muito isso, né? E isso que a gente chama, né, de fatores modificáveis do estilo de vida, e que hoje cada vez mais a gente fala disso, são coisas que a gente conseguiria, né, às vezes quebrando rotinas e com muita dificuldade mudar isso, né? Como que você consegue, né, fazer acender a luzinha ou virar a chave para que essas pessoas, né, de alguma forma adotem essas práticas mais saudáveis? Que é isso que a Roberta falou, né? A gente vai viver mais, mas não adianta viver mais, né? Tem que viver com qualidade, né? Com autonomia, com bem-estar. A gente sabe que o sono ruim no longo prazo tem um monte de repercussão, né? Para a nossa autonomia, inclusive, né? Um risco maior de demências e tal, né? Isso é uma pauta boa. Como se estimula? Legal. Eu acho que a primeira coisa é fazer com que a pessoa entenda que ela não pode aceitar a ausência de doença. E que, num segundo momento, tudo bem, tô aceitando que eu não quero mais viver dessa forma. Legal, primeiro passo. Segundo ponto, começar a aceitar aquilo que faz bem, defender aquilo que faz bem. Então, vou parar de falar que açúcar é vida, por exemplo. Vou parar de falar que o vinho é minha terapia. Então, essas coisas, o cérebro ele não sabe o que é verdade e o que é mentira. Esse que é o grande lance do sucesso. Claro que isso está atrelado ao esforço, ao tamanho da sua ambição, seja ela qual for, profissional, pessoal, em termos de saúde. Então, primeiro a pessoa entender, falar, putz, eu não quero mais viver assim. Eu não aceito mais viver sem saúde. É ruim para mim e para o meu filho, eu não consigo correr mais, jogar um futebol. Então, tô quebrando aqui essa crença de que eu tô me acostumando com isso, porque é um perigo. Por que os idosos, tem tantos idosos, nossas tias, avós, quantas e quantas pessoas não passaram os últimos 7 ou 10 anos de vida deitados? Quem é que quer passar a última década de vida, meus queridos, em uma cama? Ninguém quer.
Só que para que isso não seja uma realidade também para mim, eu vou ter que começar a pensar de uma forma diferente. E aí vem a questão das atitudes, que não é, ninguém vira um samurai. Quem é, a pessoa tá lá, faixa branca no karatê. Em um ano ela vai virar um faixa preta? De faixa branca para faixa preta? É claro que não. Existem os degraus, né? A gente tem os degrauzinhos. E a gente vai ter que aceitar também. E aí vem um ponto fundamental, que é o imediatismo. Então, gente, não adianta tomar colágeno para ficar com o rosto assim, não é o ômega 3 que vai baixar teu colesterol, não é fazendo mandinga que você vai respirar à noite. Então, parar com essas soluções milagrosas e entender que nosso imediatismo, gente, tem que ter, ó, deixa no bolsinho aqui e vamos começar degrau por degrau. Então, eu acho que essa virada de mindset, de forma de pensar, é o que vai fazer com que a pessoa tenha um resultado para cima ou para baixo. Muito bom. Queridas, a gente acho que cobriu uma série de questões aí com relação à insônia, dificuldade de dormir, começo de ano, promessas, mudanças, quebrar, né, assim, resistências, né, e essa parte talvez seja mais difícil para a gente adotar, né, algumas mudanças, um estilo de vida mais saudável, procurar os médicos. E aí eu queria aproveitar para pedir um recadinho final de cada uma de vocês, para a gente poder aqui então encaminhar para o encerramento. Quem quer começar? Meta de início de ano, então, né? Eu acho que a gente tem que colocar a meta no papelzinho. E eu acho que cuidar da saúde é fundamental. Eu acho que às vezes a gente precisa de cliques. Então é isso, é um filho, é alguma coisa que está envolvida, é a meta do trabalho. Mas eu acho que é fundamental a gente cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa saúde respiratória, porque respirar é vital. A gente, para bater o coração, precisa respirar. Para uma árvore crescer, ela precisa de ar. Então, respirar é fundamental e fazer isso de maneira adequada é muito importante. Então, pense na sua respiração, lembre-se de que respirar é vida. E aí eu começaria principalmente por esse ponto, então. Começa no ano pensando em respirar bem, viver melhor. Pode até aproveitar o título do livro da Bianca, Respire. Respira, não pira, mas respira. E eu já vou puxar a sardinha para o meu lado. Galera, comece uma atividade física, né? Isso é importante. Coloque lá 5 vezes por semana. Hoje nós tínhamos o padrão ouro, que eram 150 minutos de atividade física por semana. Hoje, para populações pouco ativas, galerinha do home office aí que só mexe o dedinho, a gente tem que chegar até 300 minutos por semana. Então, seriam 5 vezes por semana, 1 hora. Não é nada fora da realidade, gente. Então, comece. E não vamos acreditar que um hábito se faz em 60 dias. Porque isso está lá no livro, mas a realidade é outra, né? Então, a gente demora 180, 250, 390 dias para colocar um hábito realmente rodando ali na sua agenda. Então, pega esse ano de 2025, e é até difícil, a gente já mudou de ano, né? 2025, e comece uma atividade física estruturada. Seja a sua prioridade, porque o seu efeito ali individual vai ter um impacto grande no coletivo, que é a sua família. Vai com tudo. É isso aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado de alguma forma tudo isso que a gente falou, começo de ano, né? O Papo Cabeça está aqui trazendo esse recado, essa mensagem para você. Respire melhor, durma bem, né? Se você não está conseguindo nem respirar bem, nem dormir bem, procure a ajuda de médicos, de especialistas, porque sim, a gente tem um longo ano pela frente, a gente tem uma longa vida pela frente e tem que ser vivida com bem-estar, qualidade de vida, né? E sem impactos negativos aí para a sua saúde, tá bom? É isso aí, e a gente volta no mês que vem com